Olá, bem-vindo ao canal da Mil Grãos, eu sou a Dulce e hoje venho falar de um assunto que se calhar vou dividir em duas partes, que é de menopausa. Eu tenho um artigo bastante extenso no meu website que se chama Preparar a Menopausa de Forma Natural. Talvez seja um artigo que demore cerca de 40 a 45 minutos ou talvez mais a ler. E portanto é um artigo em que cubro muitos assuntos, desde o que é a menopausa, quais são os sintomas típicos, falo de uma menopausa que tem a ver com a descida natural de estrogênio no corpo da mulher e a deixar de ovular. Não estou a falar de uma menopausa provocada por medicação ou por alguma intervenção médica, portanto cirúrgica, que a provoque. Portanto, eu estou, nesse artigo, refiro-me ao que acontece naturalmente ao corpo de uma mulher quando atinge determinada idade. E falo também da importância de nos prepararmos para a menopausa, se calhar a partir dos 40 anos. E penso que muitos de nós que trabalhamos de forma muito intensa nessa idade, ainda temos filhos pequenos, a maior parte de nós ainda temos filhos pequenos aos 40 anos, porque a maternidade tem vindo a ser adiada para alturas em que a mulher parece ter mais um pouco de disponibilidade, porque agora estuda-se até mais tarde, a maior parte das pessoas privilegia os estudos e ainda bem, e depois no início de carreira, até ter condições para ter filhos, vai adiando esse projeto e esse sonho, e muitas vezes tem filhos já depois dos 30 ou depois dos 35 anos, e isso faz com que aos 40 anos ainda esteja muitas vezes já com muitas responsabilidades a nível de trabalho, porque a maior parte das mulheres neste momento tem carreiras, acaba por ter uma carreira, não é? Principalmente quem estuda e quem adia a maternidade tem uma carreira profissional, e isto depois, junto com filhos pequenos, acaba por tornar a vida de uma mulher por volta dos 40 anos ainda muito, muito ocupada. E depois, 10 anos depois, ou às vezes nem tanto, a menopausa tem vindo a ocorrer mais cedo. Eu conheço imensos casos de mulheres que entraram na menopausa pouco depois dos 45 anos. Creio que está tudo mais acelerado. A menarca, a primeira menstruação, em muitos países também começou a ser mais cedo, em países onde principalmente há recurso, ou seja, os recursos alimentares são maiores, se consome muita proteína de origem animal, nomeadamente leite e ovo, e acaba por isto ter alguma influência também na maturação do corpo feminino, e depois, quanto mais cedo é a menarca, muitas vezes também mais cedo acaba por ser a menopausa. Poderá haver outras circunstâncias, e eu conheço outras circunstâncias, até fatores emocionais, mas cada vez mais cedo, o que eu quero dizer é que cada vez mais cedo muitas de nós atingimos a menopausa. Portanto estamos no meio da nossa vida, no meio do trabalho, do cuidar dos filhos, das atividades dos filhos, do cozinhar, do manter uma casa, muitas atividades, e de repente apercebemos-nos que entramos na menopausa. E existem vários sinais, eu falo nesse artigo dos vários sinais que nos mostram que já estamos na menopausa. Claro que a menopausa, em termos médicos, só é reconhecida quando nós, mulheres, deixamos de menstruar 12 meses seguidos. Portanto, um ano sem menstruar significa que a mulher entrou na menopausa. E depois também se fazem análises para verificar os níveis hormonais e se comprovar realmente que a mulher está na menopausa. O que eu quero dizer com isto é que muitos de nós somos surpreendidos a meio da nossa vida tão ocupada por sintomas às vezes não tão agradáveis, e não sabemos muitas vezes lidar com eles, até às vezes alguma irritação, insónia, os calores, ou o que normalmente se chama afrontamentos, que é aquele calor
na parte superior do corpo e o rubor facial e com transpiração, se cura a vários níveis, a nível vaginal também, mas não só, até se cura da pele e se cura das mucosas, e isso faz com que quando uma mulher pensa que ainda, pronto, que ainda está muito longe da menopausa, ela já começou a acontecer, ou seja, já está numa fase pré-menopausa e começa a ter sintomas às vezes não tão agradáveis. Nesse artigo eu falo de muita coisa e eu vou aqui partir este vídeo sobre a menopausa em mais do que um. Eu só vou neste primeiro vídeo falar da questão energética do corpo da mulher e do que é que acontece na menopausa. Então, aparentemente, uma mulher é mais frágil e se nós olharmos para a suavidade da pele, para o seu aspecto físico, para as feições mais desenhadas e mais finas, normalmente, do rosto de uma mulher, nós podemos olhar e ver que realmente, aparentemente, a mulher é mais frágil. Por exemplo, não ter tanta massa muscular, portanto, as hormonas femininas, o estrogênio, serve, eu costumo rir-me quando digo isto, porque há muitas pessoas que acham que isto é uma coisa má, mas as hormonas femininas, o estrogênio, serve para produzir gordura e isso é muito bom no corpo de uma mulher, apesar de não ser muito bem visto, porque às vezes estas reservas de gordura são essenciais para que a mulher consiga amamentar um filho e tenha a capacidade de o gerar e gerar também os tecidos novos e, portanto, alimentar esse novo ser, mesmo que passe durante os 3 primeiros meses, por exemplo, da gravidez, um tormento com enjoos e a não conseguir alimentar-se bem, mesmo que perca peso, ela vai buscar essas reservas de gordura. E essas reservas de gordura são essenciais. Nós somos fruto de milhões de anos de evolução e por algum motivo as mulheres têm o corpo que têm e o estrogênio propicia o aparecimento de mais gordura e das formas arredondadas que nós temos. Pelo contrário, os homens têm progesterona, não é? Que potencia o aparecimento de músculos. Não quer dizer que uma mulher não possa ter músculos, e temos, e conseguimos também formar massa muscular, mas a densidade do músculo normalmente é um pouco inferior e, portanto, não nos vamos comparar aos homens, nem é isso que eu quero aqui dizer. O que eu queria dizer é que nós realmente, aparentemente, também temos menos massa muscular, menos força e por isso, aparentemente, parecemos mais frágeis. No entanto, o corpo da mulher interiormente é um corpo mais yang que o dos homens e isto explica-se por exemplo, tem a ver com a espiral de criação, que eu falo também num vídeo em que falei sobre a macrobiótica, mas é um assunto com alguma complexidade e eu não vou abordá-lo aqui de forma extensa, portanto não é este o objetivo, mas a mulher tem, se alguma vez ouvir alguém da macrobiótica dizer que internamente a mulher é mais yin, está a mentir, porque internamente somos bastante mais yang que os homens. Os nossos órgãos sexuais são internos, temos a capacidade de gerar uma nova vida, de criar carne, no fundo criamos carne todos os meses, mesmo que nunca tenhamos um filho, porque o sangue que criamos no fundo é um produto animal, portanto estamos a criar sangue, também o endométrio, e o sangue que criamos, que depois expulsamos durante a menstruação, é criação de carne. Temos a capacidade de, no fundo, de um óvulo que depois é fecundado por um espermatozoide, criar uma criança e, portanto, temos esta capacidade de criar carne, ou seja, outro ser e criar tecidos novos de uma forma incrível. E temos também a capacidade de amamentar esse bebê, mais uma vez, esta capacidade de criar um produto animal, não é? De origem animal, que sustenta um bebê e que pode sustentá-lo durante 6 meses ou mais no início da vida dessa criança. Portanto, nós temos, interiormente somos muito mais yang, temos esta capacidade imensa
de gerar nova vida que os homens não têm, ou seja, que o sexo masculino não tem. Eles têm os órgãos sexuais externos, portanto um sinal de que são mais yin. E isto é o ponto de vista da macrobiótica. Não digo que seja o ponto de vista de outras visões orientais do mesmo assunto, mas é o ponto de vista da macrobiótica. Eu lembro-me perfeitamente de ter aprendido isto de forma muito prática, por observação de todos os meus colegas que faziam parte da minha turma de macrobiótica no Instituto Macrobiótico de Portugal, logo no primeiro ano, que éramos cerca de 50, e acabámos por treinar um pouco isto de observação e de observação do corpo, e também fazer uma análise também da parte interior de um homem e de uma mulher, e também compreendermos então a questão da espiral de criação, que agora, ou seja, e que tem a ver com a forças yin e yang da terra e do céu. Mas, mais uma vez, a explicação da macrobiótica sobre isto não cabe agora na questão da menopausa. Ou naquilo que eu quero referir acerca do corpo feminino. Então, durante grande parte da vida e o período fértil, desde a menarca, que é a primeira menstruação, até à última menstruação, que é a altura em que a mulher entra na menopausa, oficialmente, portanto, que se dá conta ao fim de um ano que deixou de menstruar, e portanto aquela foi a data da última menstruação. A última menstruação marcará o início da menopausa. Durante todo esse período fértil, a mulher tem um corpo mais arredondado, esta aparência mais yin. Com a entrada da menopausa, o natural é que a mulher se vá secando, ou seja, quando nós dizemos que existe menos lubrificação, a pele vai secando, pronto, todo o corpo da mulher tem tendência a ir contraindo, e isto significa, o secar significa também contrair, não é? Isto significa que nós nos vamos tornando mais yang. E é extremamente importante nesta fase da vida de uma mulher que se consumam alimentos ou seja, que se consuma yang de boa qualidade, ou seja, alimentos do extremo yang, que eu já falei aqui noutros vídeos, e o extremo yang é a carne, o sal, queijos duros, portanto, esta parte, o sal será o extremo, não é? E a carne, etc., e o peixe também, e os queijos duros, e o ovo principalmente, que estão no extremo yang. E depois temos no extremo yin, temos o açúcar, temos o mel, temos portanto, o leite, os queijos frescos, portanto temos outro tipo, temos o álcool, temos as drogas, temos etc., os químicos estão no extremo yin. Temos então este balanceamento, e quando eu digo yang de boa qualidade, eu quero dizer que se consumam menos quantidade de alimentos de origem animal, principalmente carne. Uma mulher que está a entrar ou que está a preparar-se para a menopausa deverá consumir menos quantidade de produtos de origem animal, mas consumir um yang bom, ou seja, consumir, por exemplo, peixe, consumir leguminosas, tofu, tempê, todo este tipo de alimentos que ajudam a que a mulher consuma um yang de boa qualidade, mas sem se tornar tão yang tão rapidamente. Por outro lado, é muito importante que a mulher energeticamente também consuma alimentos mais frescos e que se hidrate. Esqueça a situação desculpe eu dizer isto, esqueça a situação, mas o que eu quero dizer é que eu gostava de esclarecer que a recomendação da macrobiótica de ingerir pouca água para mulheres que estejam na fase pré-menopausa ou menopausa é uma recomendação que não deve ser feita. A mulher já está a ter alguma secura e todos os tecidos necessitam de ser hidratados. E esta é uma recomendação que eu deixo. Consumir um pouco mais de vegetais verdes e crus. Quando eu hoje, por exemplo, no Instagram
partilhei a minha refeição tinha salada, eu estou a produzir salada neste momento, estou a produzir alface neste momento e rúcula na minha horta e portanto eu já vou comendo alguns alimentos crus nesta altura e eles estão perfeitamente adaptados às minhas necessidades neste momento porque já está a aquecer e eu tenho 49 anos, não estou na menopausa, nem sinto nenhum sintoma, não quer dizer que eu não esteja numa fase pré-menopausa, porque estou, mas esta inclusão de alimentos mais frescos e de yang e yin de boa qualidade é extremamente importante nesta fase. Mulheres que se alimentam de muitos alimentos, mulheres que se alimentam de muita carne, de bacalhau seco, de peixes gordos e mais yang, como o atum ou como o salmão, não poderão utilizar, ou melhor dizendo, estarão a consumir yang demasiado forte e possivelmente também terão depois mais sintomas de menopausa, ou seja, os calores, etc. Eu amanhã continuarei com as recomendações, irei falar mesmo de alimentos específicos, irei também falar da questão do estilo de vida, que as alterações que deverão existir. Não nos podemos esquecer que na menopausa nós deixamos de ter um sistema de eliminação por excelência que todas as mulheres na idade fértil têm, que é a menstruação, e a menstruação ajuda imenso a limpar. Depois acabamos por sobrecarregar, depois portanto, da menopausa, começamos a sobrecarregar os órgãos de eliminação que até aí teriam sido poupados, como o fígado, os rins, etc. Portanto, muitas vezes depois da menstruação, da menopausa, ou seja, quando deixamos de menstruar, o que acontece é que a propensão de algumas doenças que existem muito mais no sexo masculino, até determinada idade, como problemas de coração, colesterol alto, etc., e hipertensão, etc., que existem muito mais no sexo masculino do que existem no sexo feminino, a partir da menopausa eles quase que igualam. E, portanto, é este sistema de eliminação natural numa mulher que deixa de existir. Eu amanhã continuarei com este tema, obrigada por me ouvir e amanhã então continuo com outro vídeo sobre menopausa e sobre as questões de alimentação e de estilo de vida nesta fase da mulher. Obrigada.